Página 21. Capítulo 3, as principais dificuldades de um novo convertido a Jesus. Claro que alguns dos mais antigos convertidos ainda vão ter alguns desses probleminhas que são citados aqui, dessas dificuldades, tá? Mas nós estamos falando aqui de uma pessoa que veio para a igreja e está tendo um encontro com o Senhor, ou de uma pessoa que estava com o Senhor e desviou e está voltando. Algumas das principais dificuldades desse novo convertido, dessa pessoa que está se rededicando a Deus. Vamos lá. Cada pessoa que se rende ao Senhor passará por todas e até mais dificuldades que iremos citar nessa parte de nossas mencionadas lições para capacitar os consolidadores do reino. Cada novo convertido enfrenta muitas e possantes lutas em sua decisão de conversão ao Rei Jesus. Uma vez que saiu do império das trevas para o reino do Filho, Nenhuma conversão é um produto absoluto, e sim é um processo de uma intensa e calorosa transformação. Em que cada convertido precisa encontrar a sua nova família, aceitação, orientação e disciplina, nas pequenas, médias e grandes situações que vierem contra ele. Ele ainda vai precisar de muita intercessão, para que seja quebradas as artimanhas das trevas, que sua velha vida vai tentar se impor em meio às resistências e necessidades pessoais e familiares. Nenhuma proteção, comunhão e ensino será demais, pois cada novo convertido encontrará referências e testemunhos sadios e alguns duvidosos, à medida que se relaciona com a igreja, sua nova família. Cada consolidador deve se lembrar das vezes que foi entendido, confrontado e ensinado como vencer no início de sua fé em Jesus. Algumas das dificuldades dos novos convertidos são brutas realidades, até mesmo para os mais experientes. Então, o que nós vamos compartilhar aqui? Nós vamos citar algumas dessas dificuldades, que não são coisas novas, existem outras, mas essas aqui são as que mais pegam, tá? Primeiro, suas emoções estarão em conflito na nova vida de fé. Não somente nas próximas 24 horas de sua decisão, mas por muitos dias a experiência de cada novo convertido pode ter várias dúvidas sobre a realidade de sua decidida experiência com o Senhor Jesus. Sabe, aquela emoção inicial poderá ser diminuída e fazer com que o novo discípulo pense que a sua experiência com Cristo foi um tipo de ocorrência sem nexo e real, e que ele não esteja sendo verdadeiro consigo, com Deus ou com a igreja que o recebeu. É preciso mostrar a ele que seu estado emocional poderá passar e ainda ser afetado por circunstâncias negativas, e que ainda nossa posição em Cristo não depende do que sentimos, e sim de uma progressiva fé em movimento contínuo a cada dia em situações. Então, uma das coisas que a gente mais vai encontrar são pessoas que estão em conflitos com sua decisão, se fez a coisa certa, se realmente é assim ou se não é, por que não acontece no tempo dele as coisas. Segunda dificuldade que podemos encontrar, né? A crise da transformação da sua vida em curto prazo. Jamais podemos deixar de avisar que a salvação deverá ser bem desenvolvida, uma vez que os vícios e hábitos antigos nem sempre desaparecerão imediatamente. E isso pode ser motivo de muita ansiedade. E por isso os demônios irão sempre lhe mostrar que ele não foi verdadeiro em sua nova postura de fé. A maioria dos novos na fé querem corresponder de imediato a uma experiência de mudanças instantâneas, tipo 2 Coríntios 5,17, que diz que somos novas criaturas, tudo se fez novo, e o passado ficou. E debaixo disso tudo, muitos esperam vencer de imediato o cigarro, bebida, imoralidades, etc. Vícios, né? Isso se deve ao conhecimento de que algumas pessoas conseguiram agir assim, e por isso querem adotar essa experiência como padrão. É importante nós ensinarmos, queridos,
que cada pessoa que toma uma decisão tem uma família, tem uma história de vida, tem problemas que talvez o outro venceu com mais rapidez e com ele não vai ser do mesmo jeito. Nós temos que estar prontos para poder ensinar desse jeito. Talvez você já ensinou muitas vezes e nem viu que deu certo. Gosto de ensinar que cada pessoa tem um poder de resposta, disposição à renúncia diferenciado dos demais à sua volta. Compartilho ainda que alguns de nós precisam de um tempo maior e que haverá situações que poderão levar uma vida inteira para reabilitar-se totalmente e vigiar constantemente. Mas o que vale mesmo é o quanto estamos dispostos a perseverar no que agrada a Deus e no que nos promove libertação e santificação. Então, existem pessoas que querem, né, ouvir a pessoa falar assim, larguei as drogas, larguei o crime, em uma semana Deus fez a obra na minha vida. Aí a pessoa ouve aquilo, vai para a internet, tem aqueles testemunhos que alguns não são verdadeiros, ou às vezes a pessoa vai contar um testemunho e aumenta um monte de coisa. A pessoa pega aquilo e diz que é nova criatura e fica desesperado, provoca ansiedade e não consegue vencer. Porque tem gente que, muitos de nós que convertemos, várias pessoas, não teve problemas com o mundo, com vícios, eram outros tipos de problema. Mas existem pessoas que foram aprofundadas no crime, em coisas que demandam tempo para poder resolver. Terceira dificuldade, das maiores dificuldades, as pressões das pessoas, ou seja, a aceitação dos mais próximos. Não é só a família de sangue, mas aqueles do dia a dia, o ambiente social irá exercer muita pressão para que a pessoa desista de prosseguir. E ainda que ele deve voltar à velha e costumeira vida de mundo desenfreado. Isso é difícil para todos, mas os jovens e adolescentes serão mais bombardeados com tais situações nos relacionamentos diários. Amigos, velhos amigos e parentes possuem muita influência, e se não tiverem por perto, e com ensinamentos, eles poderão levar o novo convertido a desistir da sua nova e importante fé. Eu me lembro que o dia que eu me converti, eu trabalhava no frigorífico Ângulo, lá em Barretos. E tinha amigos de tudo quanto é jeito, né, irmãos? De todas as classes sociais pecaminosas que você imaginar, todas as categorias. E uma pessoa ela era uma mulher, era uma amiga que eu tinha lá, a gente era muito amigo, conversava muito. Ela pegou e falou para mim assim, se você ficar um mês na igreja, eu vou. Eu não acredito nunca que você está lá na igreja por causa de Jesus, do jeito que você está falando. Já me deu um cutucadinho assim, lembra até, falou assim, deve ter uma morena lá, né? Deve ter alguém lá que você está de olho, né? Eu falei, se eu ficar 30 dias, você vai? Ela falou, vou. O dia que fez 30 dias, fez 30 dias hoje. Ela foi, não permaneceu, mas ela fez uma pressão muito grande em cima de mim. As demais pessoas que me conheciam, misericórdia, fizeram uma pressão muito grande, que aquilo era a coisa da minha cabeça, né? Minha mãe me via jejuando e orando, e falava assim, cuidado, você está muito bitolado, você não pode ficar assim. Você não pensa mais em você. Eu falava, só pensava em droga, em coisa errada. Não, mas você não pode ir desse jeito, dessa igreja. Olha aí, você está até emagrecendo, tanto jejuar e orar. O dia que eles me pegaram de joelho em cima do pé de manga foi o fim. Aí meu padrasto pegou e falou assim, tadinho, agora acabou mesmo. Irmão, joelhado em cima do pé de manga. Sabe por quê? Porque eles ficavam vendo onde eu estava orando para ficar rindo de mim. Eu falei, em cima do pé de manga ninguém vai me achar. Tinha uns galhos assim que dava assim, eu dei uma equilibrada, né? A gente era muito, né? Eu sei que Deus, não sabia que Deus ouvia de pé ou sentado a oração, então eu fui agradar a Deus, era novinho na fé, de joelho, em cima do pé de manga, mas por favor, não contem para ninguém. Meu padrasto passou de baixo e fez assim, ó. Aí que eu cheguei lá, eu estava com camisão, irmãos, eu era recém-convertido, era no tempo do break, do funk, daquele funk de verdade, nessas coisas aí não. Um camisão vermelho que eu tinha, uma roupona, uma calça, então, cabelo, né? Cheguei em casa assim,
Quando eu converti, eu era fortinho. Aí depois de uns dias, estava jejuando para queimar a carne, começou a aparecer os ossos, assim, estava mais... Minha mãe falou, aí, ó, está acabado o menino, olha os ossos aí aparecendo. E agora de joelho em cima do pé de manga, você está doido, eu não quero te internar no Mariano Dias, não. Mariano Dias é um hospital psiquiátrico que tem lá em Barretos, que eu nem sei se existe mais ele lá. Será que existe ele ainda? Meu Deus. De joelho em cima do pé de manga, foi difícil a pressão. Mas tudo isso mudou, por quê? O meu padrasto, eu e o pastor Pedro batizamos ele lá na casa da irmã, onde era a casa da irmã Olga, se converteu, batizou lá. Minha mãe, nós batizamos, foi lá também. Eles tinham mais de 27 anos amaziado, eu e o pastor Dedimar fizemos o casamento dos dois, né? Minha mãe já velha, mas o meu padrasto, aquele monte de filho, assim, aquele monte de neta, fizemos o casamento deles, mas a pressão deles foi para acabar, irmãos, foi um negócio assim muito grande. Não, e via eu lendo a Bíblia, era um desespero. Você está muito habitolado nesse livro, você vai ficar doido, você não sai com menina mais, você não sai dia de sábado. E eu em cima dos livros, em cima de comentário bíblico, que livro, a minha Bíblia era aquela Vida Nova grande, desse tamanho, da grossura de uma lista telefônica, eu saí com aquele negócio igual um doido. Aí depois de uns anos, ela pegou, eu fui em casa e ela falou assim, depois eu já era pastor, eu fui rir de você, ficar falando aquelas coisas lá, agora eu não consigo dormir sem ler essa Bíblia aqui, ó. Bem lembrado isso aí. Mas a pressão no início... Um dia eu conto para vocês o dia que eu quebrei todas as imagens dela, é um assunto para outra coisa. Mas ela deixou, irmãos. Depois ela arrependeu, foi um problema. É de vital importância que a igreja, no geral, e mais ainda o consolidador, use redes sociais, telefone, e-mails, para contatar, convidar os novos convertidos para os esquemas, reuniões de lazer, se preciso for, deverão ser buscados em casa. Por quê? As pressões da família e das pessoas mais próximas é muito forte. Eu sei que a maioria aqui passou por alguma coisa nesse sentido, mas vamos lá. Falta de tempo para buscar a Deus pessoalmente e congregacional, né? Vir no templo. Se muitos crentes mais velhos encontram dificuldade de criar o hábito de manter sua comunhão com Deus em casa e no templo, o que poderíamos dizer de quem está começando uma nova jornada de conhecimentos e fé em Deus? Cada consolidador precisa ser enfático que a partir da nova vida, cada consolidado, antigo ou novo, precisará separar diariamente um tempo para ler a Bíblia e livros, orar, congregar em comunhão com Deus, com os irmãos e com os irmãos em Cristo. Isso precisa ser enfático e trazer ensinamento, ainda mais nos dias de hoje que existe tanta opção de não vir na casa de Deus, por causa da internet, culto disso, culto daquilo, e culto para lá, e culto para cá. Isso poderá ser um problema para as pessoas que têm uma agenda muito cheia, precisamos ajudá-los a encontrar tempos disponíveis, ou motivá-los a levantar mais cedo para se consagrar, e ainda fazerem uma lista das coisas que poderão ser feitas em outros momentos. Por isso que nós temos que monitorar, estar junto, né, com os consolidados. Cada consolidador que tiver dificuldades para tal situação, deverá conversar com os líderes mais velhos e ver como poderiam criar alternativas em meio aos desafios do novo crente. Amém, queridos? Fiquem atentos a isso. Sei que nós vivemos um momento atípico por causa da pandemia, sei que está melhorando a situação e tudo mais, mas independente disso, nós temos que ficar atentos. Hostilidade da família biológica frente à família de Deus. É muito comum surgir tensão em casa, principalmente se o novo convertido é o primeiro membro da família a ter uma experiência com Jesus. Em muitas situações ele será acusado de trair a religião de sua família, destruir a paz e a unidade do seio familiar, principalmente nos períodos de festas, né? Natalina, Ano Novo, Natal, viagem, todas aquelas coisas. Isso poderá lhes ocasionar muitas e extensas batalhas e hostilidades. Sem o apoio de um consolidador e do presbitério da igreja local, ele dificilmente conseguirá se manter focado nos seus objetivos em Cristo, para obter forças para superar a situação de uma família hostil ao Evangelho do Salvador.
Em circunstâncias de fortes conflitos, dessa e de outra natureza, o novo convertido deve saber que Jesus foi pressionado pela sua família. A gente tem que mostrar que Jesus passou por isso, em várias situações, e nelas ele agiu com sabedoria, ousadia e sua fé e dedicação a Deus, e nunca deixou se mostrar-se singular, nunca deixou demonstrar-se singular no seu relacionamento com Deus. Ele sempre mostrou que o reino de Deus, a sua vida com Deus, estava acima de qualquer coisa. Quando a família tentou levá-lo para outro caminho, né? Hostilizando ele, falando que já que ele queria aparecer, se mostra ao mundo, e coisas do tipo. Sexta dificuldade que pode aparecer: perseguição, zombaria e hostilidade de outros. Não se pode evitar o sofrimento por causa da nova fé em Cristo. É como tentar segurar óleo ou água na concha da mão. Jesus foi claro ao dizer que no mundo passaríamos por aflições, mas que em meio a tudo isso ele venceu, e por isso, deveríamos ter bom ânimo para também vencer. Em algumas circunstâncias, perseguições tornam o novo convertido mais forte e convicto. Em outras, se não for bem orientado, poderá levá-lo a querer até mesmo retroceder. Isso é muito importante a gente ficar atento a isso, irmãos. Com jovens, com adolescentes, com casais, com pessoas de qualquer idade. Porque a hostilidade dos outros vem com muita intensidade, muito. Eu tive amigos do mundo que alguns falaram: cara, se você decidiu, né, tá sendo bom para você e tal, né, que isso, né, quem sou eu para falar, né, cara, fica lá. Tive outros que me encontrou 15 anos depois e me chamava de sem vergonha ainda. Eu tinha um amigo chamado Regi, que só o sangue de Jesus. Eu fui para o casamento da minha irmã, ele estava lá bêbado com outros, o Abner era bebezinho, chegou eu e a Selma, de longe ele já me chamou de sem vergonha. Eu falei: vixe, o negócio vai ser difícil aqui. Aí a Selma entrou e aí nós fomos conversar, né? Esse é assunto para outro dia, mas no final, assim, eu coloquei eles no lugar deles, porque eu já estava mais firme, mas se era um novo convertido ali, ele me levou lá onde a gente vivia pecando, e mostrou o caráter que eu não tinha lá atrás. Foi difícil aquele dia. Como igreja do Senhor, precisamos não somente adorar e gerar outros filhos por meio do evangelismo. Antes, como irmãos mais velhos, temos que dar todo o apoio prático e conscientização que virão dias difíceis. Quando eu me converti, eu tinha uns probleminha na justiça no tempo de adolescente, né? Assim, eu comprei um negócio roubado e aquilo deu um problema enorme, porque eu sabia que era roubado na época. E naquele tempo o juizado de menor funcionava, não era o conselho tutelar de hoje, assim, que era juizado de menor. E ele morava a 50 metros da minha casa. Foi muito difícil aquilo, acabou virando um processo, e eu tinha lido nos livros que Jesus era o meu advogado, e aí já peguei minha biblona, minha bolsa, e fui para o fórum sozinho. E fizeram lá a bancada e tudo mais, e o juiz e todo mundo lá: cadê o advogado? Falei: não, Jesus é meu advogado. Aí o juiz já olhou assim para um, olhou para o outro, falou: mais um, né? O senhor fez isso? Eu falei: fiz. E que garantia que o senhor dá para nós? O senhor não vai fazer de novo? Eu falei: eu sou nova criatura, Jesus fez a obra na minha vida e tudo mais e tal. Mas o que o senhor faz? Não, eu trabalho no frigorífico, tal, tem pai, tem mãe. E eu tinha lido também que o Espírito Santo intercedia por nós com gemidos inexprimíveis. Eu era um novo convertido meio descontrolado, irmãos. Não podia deixar eu sozinho. Quando eu contei para os irmãos mais velhos que eu tinha ido para o fórum, para a audiência, irmãos, podia ser preso, sem ir nenhum deles, eles falaram: você é doido, os que eram mais velhos na festa, você tinha que ter falado para nós íamos arrumar um advogado para você. Irmãos, é claro, se fosse hoje eu não faria desse jeito. Se eu encontrar hoje um novo convertido com a situação dessa, eu vou arrumar um advogado, vou junto com ele, vou fazer alguma coisa. O detalhe é que eu não contei para ninguém. Gerou uma experiência, mas não foi tão bom. Entendeu? E aí a hora que terminou, não, o senhor está liberado então e tudo mais, e eu saí de lá ainda contando vantagem, porque era novo convertido, bobo, né, irmãos? Falei: não, mas Deus fez a obra, Deus está comigo. Ele falou: está com você, mas podia deixar você ser provado, hein? Os irmãos mais velhos catou aí na fé. Então é importante
a gente acompanhar, né? Hoje eu acompanho, já fizemos tanta loucura acompanhando pessoas que precisaram aí, mas nesse dia eu falhei. Como igreja do Senhor, precisamos não somente adorar, né? E gerar filhos. Nós temos que conscientizá-los que virão dias difíceis, temos que prepará-los para enfrentar a si mesmo, como também permanecer ao lado deles nas situações difíceis que batem forte contra eles em suas vidas. Nós precisamos estar perto das pessoas que entregarem a vida para Jesus, irmãos. Não é só os pastores deixar eles fazerem isso, não. Nós podemos ajudar, amém, queridos? Nós podemos ajudar. Se você ganhou a pessoa para Jesus, aconselha, esteja junto. Se ela falar que está com dificuldade, fica junto. O 7º aí, superstições, uma fé tola, infundada, sem firmeza. Existe uma tendência natural de querer culpar a Deus por não suprir e proteger de todas as coisas ruins que acontecem depois da experiência da conversão. Muitos novos convertidos são convencidos por pessoas e culturas de fora do reino de Deus que, por ter trocado de religião, seus problemas foram potencializados. E até mesmo estão a dominá-los, por terem desonrado a considerada religião oficial do país, que foi batizado quando era bebê. Tem situações que são ensinadas que não valerá a pena insistir nesse que parece ser o melhor caminho a seguir por toda a vida. Eu era novo convertido, eu trabalhava lá no frigorífico e tinha um amigo meu que ele tocava atabaque no centro de macumba da mãe dele. Então ele era o levita lá do centro de macumba. Nós trabalhávamos juntos, irmãos, por todos os dias, 6 horas juntos. Quando ele descobriu que eu tinha me convertido, como que eles descobriram? Uma porque eu vivia chorando, outra porque eu já não ia mais nos esquemas. Um dia nós estávamos trabalhando, do nada ele virou para mim, olhou para mim e falou assim: então agora você está na igreja mesmo? Eu falei, estou. Ele falou assim: então você vai dar dinheiro para o pastor agora? Eu falei, como assim, dar dinheiro para o pastor? Ele falou assim, não, você vai ter que dar o dízimo lá. Eu falei, que dá dízimo? Ninguém pega meu dinheiro, não. Não tinha aprendido ainda o caminho, né, irmãos? Irmãos, aquilo atrasou, eu deixei de congregar, de fazer um monte de coisa, um mês e meio mais ou menos. Foi horrível aquilo. Aquilo atrasou o processo. Por que isso aconteceu? O menino, depois eles me respeitaram tudo, ele foi usado pelo diabo, lançou em mim uma situação para me jogar contra Deus, contra a igreja, contra o pastor e contra tudo mais. Então existe, além de superstições, existe uma fé que é tola, infundada em sem firmeza, que vai vir contra o novo convertido. E vem mesmo. Uma coisa que jogavam sempre na minha cara, que eu estava na igreja por causa de mulher. Eu falei, não, mas não é. Eu tentava comprovar, ficava pior. Mas aí eu conversava com as pessoas que me acompanhavam. E eles me orientavam, me ensinavam, me cercavam, me buscavam em casa. E às vezes as pessoas têm a tendência de falar o seguinte, né? Uma superstição é o seguinte: tudo está acontecendo com você porque você abandonou a Deus, abandonou a sua igreja, que era, no caso, a católica, ou abandonou o centro. Isso está acontecendo porque você fez isso. Você nem conhece esse Jesus direito. E muitos novos convertidos acreditam nisso e depois param, começam a querer parar de buscar a Deus. Fala para o seu irmão, vigilância total nos novos convertidos. Fala para ele. Pergunta como que está em casa, como que está no trabalho, como que está as coisas. Porque às vezes a gente fica esperando, né? A gente tem que fazer igual Filipe. Entende tu que lês? Está difícil, como que não está? Cada consolidado precisa saber o quanto somos fiéis, precisa saber que quando somos fiéis e corremos do iniciar pecaminoso da prática do mal, em e por meio de nós, estamos demonstrando que entendemos a prática da verdadeira fé dos mais que vencedores. Consolidadores amorosos e fiéis insistem, como Deus o Criador fez com Adão e Eva, mesmo quando se justificavam.
Se nós voltarmos lá dentro do Éden, Adão e Eva se desviaram dentro do melhor de Deus, e se desviaram, mesmo tendo intimidade com Deus, deixaram de ser consolidados por Deus e começaram a ser consolidados pela serpente. E aí o que aconteceu? Deus chegou lá no Éden e não condenou eles. Perguntou: onde estás, Adão? Adão falou, Deus falou: você fez aquilo que eu falei para não fazer? Como que você sabe que você está nu? Eva, o que você fez? Não, foi a serpente que me enganou. Em momento algum Deus os condenou, Deus mostrou as consequências do erro, e nós devemos mostrar as consequências do erro também para aqueles que vierem a falhar. O Deus Todo-Poderoso ficou do lado deles, matou um animal e cobriu eles das suas falhas, da sua vergonha, insistiu com eles, liberou a graça sobre eles, e eles não quiseram. Então vai chegar um ponto que nem Deus, eu vou usar uma palavra só para a gente poder entender como é drástica, nem Deus consegue convencer a pessoa. Se Deus quiser convencer qualquer pessoa, Ele mexe lá dentro, a pessoa vai se mover. Mas Ele dá o livre-arbítrio. Chega um momento que a insistência, mesmo que seja de Deus, a pessoa não cede. E isso vai ficar claro. Mas nós temos que aprender com Deus e insistir até o momento final. Deus vai revelar esse momento para nós. Outra coisa aqui, o 8. O passado não resolvido. Dívidas e pecados também são coisas que são dificuldades que os novos convertidos vão enfrentar. Isso aí muitos de nós enfrentamos até hoje, né? Imagina as pessoas que estão saindo do império das trevas para ir para o reino da luz. Nós temos um rapaz, que eu consolidei ele há um tempo atrás, eu e o Marcelo Obigese, que não está na igreja mais, que também, Marcelo Obigese, na época, foi consolidado por nós. Ele tinha um amigo que procurou ele na igreja, porque o agiota queria matar ele a martelada. Aí o Marcelo me chamou, explicou a situação, eu falei para ele: ele não vai te matar. Ele falou: como que você sabe? Eu falei: porque Deus está nesse lugar, e se você entregar a sua vida para Jesus, Ele vai mudar tudo isso, vai te dar força, vai te capacitar a resolver essa situação. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz ficou na igreja, se tornou obreiro na igreja, braço direito, homem de Deus, e Deus fez a obra na vida dele. A hora que ele enfrentou algo difícil, que no caso eram as dívidas, eu perguntei para ele há pouco tempo: e o agiota? Ele falou: morreu. Eu falei: então Deus te livrou do Thor, né, da marreta. O agiota morreu, mas ele pagou tudo, irmãos, graças a Deus. Foi antes, o agiota recebeu antes. Então, assim, entrar na situação e ajudar a pessoa a pensar como resolver. Dívidas, conflitos, ressentimentos, se faz necessário que o novo convertido seja ajudado. Eu sei que muitos de nós aqui já passamos por isso, e nós precisamos fortalecer eles nas suas convicções. Porquanto as orientações de um exímio e amoroso consolidador, nessas e demais questões, serão a base para que essa pessoa seja edificada e bem consolidada diante das portas do inferno. Do mesmo modo, ele será mais que vencedor e bem vigoroso contra os revés da vida de fé. Amém, queridos? Ajude-os a resolver. Quando eu me converti, eu tinha um problema. Em casa não tinha beijo, não tinha abraço, não tinha pedido de perdão. E eu contei isso para uma das pessoas que andava muito sempre perto de mim. Ela virou para mim e falou assim: não, você é nova criatura, agora você vai ter que dar um beijo na sua mãe todos os dias, nos seus irmãos, e quando você errar com eles, pedir perdão. Eu falei: você é doido? Esse povo lá em casa não sabe o que é isso, não. Faz isso e você vai ver se Deus não muda tudo. Aí, cheguei para minha mãe, dei um beijo nela, parecia que eu beijei um pilar, assim, ó, pum. Falei: mãe, eu queria que só me perdoasse, quem perdoa é Deus.
Eu falei, não, mas eu queria que você me perdoasse. Aí meus irmãos já estavam tudo assim, vendo e dando risada. Aí eu peguei, falei para eles, eu queria que vocês me perdoassem também. Nossa, o povo da igreja está mudando sua cabeça mesmo, hein? Hoje, minhas irmãs e meus irmãos, aonde eles me encontram, em qualquer lugar, me abraça, me beija, eles que vêm e faz. Minha mãe, antes de falecer, se eu estivesse pregando aqui e ela estivesse chegando aqui para o culto, ela passava no meio de todo mundo, subia no púlpito, vinha aqui, abraçava, beijava e virava para todo mundo e olhava assim, ó. Meu filho. Meu padrasto disse que eu sou o filho que ele nunca teve, dentre os 5 que ele teve com a minha mãe. Mas por que isso, irmãos? Eu fui consolidado, ensinado que eu tinha que beijar eles, abraçar eles e pedir perdão. E às vezes, depois do culto, indo para casa, essa moça me ensinou isso. Chama Silvia, o nome dela. Está lá em Barretos até hoje, firme. É muito interessante a gente ajudar as pessoas a resolver algumas coisas. Às vezes é questão do médico, às vezes é questão do advogado. Para eles não ir sozinhos no fórum resolver os problemas. 9. Solidão, uma grande carência de relacionamentos. Por causa da decisão por Jesus Cristo, cada novo convertido poderá ser abandonado por todos ou alguns em seu antigo mundo, que ele considerava seus amigos, e por algumas razões ele pode não ter sido capaz de fazer novos amigos, ou ter sido impedido pela indiferença dos mais velhos na fé, de preencher-se de novos amigos na igreja local. Ele precisa ser ensinado por seu consolidador e irmão mais maduro a buscar novos amigos no reino de Deus. E como já falamos, cada consolidador também seria muito importante ele apresentar uns irmãos mais solidificados ao novo convertido, evitando assim a solidão, que a solidão o empurre de volta para os braços das trevas mundanas. Muito importante o trabalho de jovens, muito importante o trabalho de adolescentes, principalmente nos finais de semana, muito importante que os casais, que antes se reuniam com todo mundo, tá perto, para que essa solidão não provoque depressão, não provoque tristeza. E hoje, com toda a questão das redes sociais, às vezes a solidão vai ser saciada em outros lugares, e isso pode ser perigoso. E um dos mais difíceis agora nós vamos falar. 10. Crentes carnais e crentes espirituais na igreja. Na igreja local, nós encontramos todo tipo de pessoas. Interessante que ao lado de Deus no céu, pela sua escolha pessoal, Lúcifer e a terça parte dos anjos rejeitaram ser consolidados pelo Criador. No Éden, Adão e Eva preferiram ser conduzidos pela serpente, e a lista segue o seu interminável fluxo, Sempre existirão aqueles que não terão sua qualidade de decisão de vida santificada à altura das exigências e sacrifícios. Como consolidadores, temos que entender que alguns fazem escolha e tomam decisões indiferentes ao que Deus lhes bonificou em Cristo. Por isso e por muitas outras situações, esperar que na igreja, que é comandada pelo Espírito Santo, só tenha pessoas do bem, plenamente restauradas, é uma ilusão nas dimensões de uma fé que não é sadia. Nem mesmo o Pai no céu escapou desse ataque, nem mesmo o Filho, Jesus, escapou desse ataque na terra. Imagina no meio da igreja, hoje, que o Espírito Santo está dentro de nós e as pessoas nós temos muita dificuldade ainda de seguir realmente as direções dele. Não tenha medo de se aproximar, se você trouxe um novo convertido, ou se tem uma pessoa que está na igreja e a outra se aproxima e ela não é tão firme, não tenha medo de chegar, de estar perto e de cercar, porque existem crentes carnais que são verdadeiros tropeços no testemunho e nas palavras para com os novos convertidos.
ensinam coisas que não se deve, dão mau testemunho no trabalho. E geralmente, como diz o texto que eu coloquei aqui, ó, é uma fonte de desapontamento e desencorajamento. A pessoa novo convertida fala, nossa, mas se fulano que está na igreja faz 10 anos ainda faz isso? Então nós precisamos fazer o quê? Cercar os novos convertidos que querem mais compromisso dos demais. É difícil isso, mas é importante. Geralmente os carnais eles vão dar conselhos errados, mau testemunho, fazem o que fazem e ainda acham base bíblica, distorcendo-as. Mas você voltou a beber, João. Por que você voltou a beber, cara? Você faz 3 meses que você não está bebendo mais. Não, porque o irmão fulano, né? O irmão fulano falou que Deus não proíbe beber, Deus proíbe embriagar. Mas quantos copos você comeu? Não, eu bebi um daquele grandão assim, né? E aí eu não vi mais nada. O que o crente carnal falou está errado? Não está, irmãos. A Bíblia não proíbe a pessoa de beber, mas de se embriagar. Mas o novo convertido ouve isso, ele não sabe discernir uma intenção de um copo. Depois que eu já era obreiro, uma vez uma pessoa falou para mim assim, um obreiro falou para mim, né, que é isso? Cronenbeer sem álcool. Pode tomar que você... não tem álcool não. Tomei uma lata, irmãos, mas fiquei zonzo. Parecia que eu estava... Fiquei assim, ó. Nossa, pastor, mas você é fraco assim? Irmãos, limpou o sangue. Aí eu fui contar para um irmão, ele falou, dá uma olhada aqui atrás, virou assim e me mostrou, 0 ponto alguma coisa de fermentação que transformava em álcool. Crentes carnais às vezes mostram que a pessoa pode pecar porque a salvação é absoluta e uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um problema sério, porque a Bíblia diz que a salvação tem que ser desenvolvida. A salvação tem que ser desenvolvida. Ah, não, pastor, mas eu creio que a minha salvação é para sempre. Continua assim, então, pecando, que você vai ver. A salvação tem que ser desenvolvida, é sacrifício um atrás do outro, não tem moleza, irmãos. Se falharmos, se dermos vazão para isso, se eu pecar, Deus, eu estou salvo ainda, porque Deus entende a minha fraqueza, essa é uma doutrina que tem matado muitos novos convertidos, e temos que ficar atento para isso. Há pouco tempo eu conversei com uma pessoa, e falei, seus filhos estão vendo você beber, e você está dando mau testemunho, você não vai ter força para falar para eles não beber. O que aconteceu depois da conversa? Ele ficou meio doente, e agora não pode nem chegar perto, irmãos. Eu falei, foi pela dor então, né? Mas foi. Crentes carnais dão mau testemunho e desapontam e fazem as pessoas perderem um pouco o ânimo. Veja comigo aí na página 28, tem um parágrafo aí que está assim, cada consolidador precisa estar atento à transformação do seu consolidado, uma vez que ele está mais ensinável, mais sincero e bem ávido pelas coisas de Deus que os mais conhecidos crentes velhos ou maduros. Tenho aproveitado as vezes que encontro um novo convertido, eles têm oxigenado as minhas esperanças, eu gosto de conversar com o novo convertido, as minhas expectativas, e tem transbordado em mim motivações oriundas da simplicidade que encontraram e existe em Cristo Jesus. É muito importante que a gente fique perto dos novos convertidos. Por quê? Eles veem as coisas com simplicidade e nós podemos aproveitar daquilo para poder dar uma revitalizada na nossa vida. E podemos, com isso, ensiná-los o que nós já aprendemos e que nos deu estrutura até aqui. Amém, queridos? Eu sei que vocês estão cansados, mas nós vamos terminar aqui. Estamos acabando já. Quem for adquirir a apostila, depois você pode ler, né?
Terminando esse tópico sobre as mais distintas dificuldades dos nossos convertidos, falaremos sobre manter o principal foco na vida. Sem um ajuste na visão de manter a fé em Cristo e nada mais, pessoas de bem e até com sadias intenções têm caído e se deixado levar em suas convicções e se prostrado em paternidades e visões bíblicas distorcidas das realidades divinas. Isso tem provocado grande estrago na desenvoltura do crescimento pessoal e coletivo. Estes ocorridos e distorções aconteceram, várias vezes na história do cristianismo. Nós precisamos mostrar para as pessoas que o foco principal da vida dela tem que ser Jesus. Ela tem que olhar para Jesus, olhar para a cruz, e que ao lado dela ela vai encontrar homens e mulheres e pessoas, sim, que vão tentar tirar ela do foco, mas se ela tiver a vida dela com Jesus como foco principal, ela não vai desanimar e nem voltar atrás. Olha o próximo texto aqui, aos Gálatas, que Paulo escreve. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens e nem por homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Olha o que Paulo fala para eles. Maravilho-me de que tão depressa passassem daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que se inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, assim como já vos dissemos. Agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi pregado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que aconteceu? Haviam vários líderes, várias pessoas que estavam falando para o povo dos Gálatas que eles tinham que continuar fazendo a circuncisão e observando a lei de Moisés. E Paulo ensina que não, que a salvação era pela graça e por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Os convertidos daquela igreja, o que eles fizeram? Começaram a acreditar nessas doutrinas que Jesus já tinha resolvido elas. E isso acontece muito quando uma pessoa se converte. Tem um amigo que é adventista, tem um amigo que é pentecostal, tem um amigo que segue o fulano de tal da internet, tem um amigo que segue o outro pregador. Aí ele começa a receber vários tipos de ensinamentos. Eu mesmo, quando me converti, queria fazer meu pastor usar só a roupa pentecostal. Só isso. Aí ele falou assim, não, ele entendeu, falou assim, não, eu te entendo, mas aqui nós não vamos usar esse tipo de coisa. E não vamos ter esse tipo de culto. E nisso os irmãos pentecostais em cima de mim, tentando falar um monte de coisa. E aí ele me ensinou, foi meu primeiro pastor, que eu tinha que ter foco em Jesus. A partir do momento que ele me ensinou aquilo, eu obedeci a ele, eu passei a valorizar a doutrina da minha igreja, que era pregada, passei a valorizar os ensinamentos, e não me deixei levar mais pelos ensinamentos alheios que vinham, porque era todo tipo de ensinamento. Ajude o novo convertido a manter o foco principal do que está escrito nos 4 evangelhos, nos livros do Novo Testamento, nos livros do Velho Testamento. Ajuda ele a discernir o que é certo, o que é para hoje, o que já foi, para que ele não venha cair no laço de querer conhecer um outro evangelho. Amém, queridos? Manter o foco principal.
Fala para o seu irmão, ensine os seus discípulos, os seus consolidados, a manter o foco principal, que é Jesus. E se ele tiver dúvida e apresentarem alguma coisa diferente para ele, que ele escreva e venha com dúvidas. Eu sempre tinha 3 ou 4, como um desses dias me procurou aqui com 12 perguntas. Eu respondi só 2 até agora, vou responder as outras. Mas isso tudo eu plantei lá atrás. A hora que ele me entregou as 12 perguntas, eu falei, colhi de novo. Mas não tem nenhum problema nisso. Se você tem dúvidas até hoje, procure os presbíteros da igreja, os líderes. Se o novo convertido tem dúvidas, deixa ele trazê-las. Porque senão ele vai tentar buscar solução em outros tipos de ensinamento, isso pode confundir a vida dele. Amém, queridos?